Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o senhor Hélio Silva, presidente da Mangels, um dos símbolos da industrialização no Brasil, famosíssima, eu me lembro desde quando eu era criancinha. A empresa tem quase 100 anos, bem mais velha do que eu, e fabrica super conhecidas rodas de carros. Também faz botijões para gás, chapas de aço para a indústria automobilística, mas ficou muito conhecida, pelo menos para mim, na minha infância, com as rodas de carros. Bem-vindo, seu Hélio. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Pablo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu me lembro, vocês fabricavam a roda do GTI, do GTS, sim, né? É. Aqueles carros, o primeiro carro com injeção eletrônica. Hoje já estamos nos carros elétricos. Estamos sempre fazendo parte dessa história. Você sempre fazendo parte. Conta pra gente, depois a gente volta um pouquinho no passado da Mangels, mas conta pra gente um pouquinho como que ela tá, como é que tá a Mangels hoje? Hoje a Mangels, ela tá atuando em dois segmentos, né, de automotivo e GLP. Ela já teve outros segmentos, mas hoje ela está muito forte nesses dois. GLP é o quê? Desculpe. A parte de botijões e cilindros. Ah, sim, essa da botijão. O famoso P3, gás liquefeito. De casa, é gás liquefeito de petróleo. Tá. Então é o famoso P3, o botijão de gás de cozinha, né? Aquele redondo lá, o gorduchinho. Isso, o famoso, que inclusive a Mangels, ela é pioneira, né, nesse segmento. Ela que introduziu o primeiro botijão de gás no Brasil, em conjunto com a Ultragaz. Só, né? Que legal. Depois da Segunda Guerra Mundial. Que legal. Então a gente está atuando hoje muito forte nesses dois segmentos, automotivos e de gás, fornecendo cilindros, né, para esses dois segmentos. Tá. É uma empresa que, enfim, até como você descreveu, é quase 100 anos, uma empresa de tradição e de história, mas que hoje está muito sólida no mercado. Estamos aí celebrando um ano de 2022 muito bom, né? Estamos fechando aí com uma EBITDA de 2 dígitos, né? E isso demonstra aí que ela sobreviveu aí teve dentro do nosso período nessa história, né, de grandes desafios. Nós tivemos um período de recuperação judicial, né? Teve, né? De 2014 a 2017. Eu tenho até uma pergunta sobre isso, mas a gente fala lá na hora que chegar. Isso foi realmente um divisor de águas, né? Onde a Mangels ela reaprendeu, né, a lidar com seus negócios, teve que se reinventar. E hoje realmente saímos muito mais fortes, nós até redefinimos nossa missão, né? E isso nos fez mudar as nossas prioridades, né? Hoje a nossa missão é ser a primeira opção de clientes, fornecedores e colaboradores, né? É uma missão bem simples, mas que não é fácil de verdade, atingir. porque o setor industrial sofreu muito nas últimas décadas, né? Especialmente pela concorrência chinesa. E você estava contando que a Mangels se reinventou. Como que foi essa reinvenção? Como que vocês se reinventaram? Nós tivemos que repensar todo o negócio em função do momento que nós estávamos vivendo, né? Que realmente, como eu disse, a recuperação ela foi um divisor de águas, né? Então entrou em recuperação judicial em 2014. 2014 nós assinamos. Devido à concorrência ou porque muita dívida? Como foi? Foi. A dívida estava muito alta, a gente estava muito alavancado, né? E não tinha mais como. Foram dívidas adquiridas ao longo do tempo para fazer investimentos, né? Empresa quase centenária, né? Tem coisa que estava carregando lá de trás. Isso, e ao longo do tempo, conforme foram feitos os investimentos, os retornos não estavam vindo, né? Entendi. Uma conta simples, né? Mas o diferencial da recuperação judicial para a Mangels é que ela entrou devendo apenas para bancos, né? Então ela não devia para governo, não devia para funcionário, não devia nada, né? Então isso é bom. Isso foi um ponto bastante positivo e que nos ajudou também nessa trajetória. Só que para a gente chegar desse ponto, né, de sair da recuperação, a reinvenção foi justamente na forma de pensar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é cortar os gastos, né? Então você tem
os gastos, digamos que na época não eram tão prioritários. Então, por exemplo, nós começamos de cima para baixo. Então a gente cortou, na época, né, o Bob Mangius, que é a terceira geração da família, era o então CEO na época. Ah, tá. Então nós cortamos secretária, cortamos motorista, cortamos segurança e fomos cortando. Custos supérfluos foi tirando Fomos tudo. tirando. Depois nós fomos para outra camada, que é a camada de executivos. Nós tínhamos cerca de 80 executivos, hoje nós temos 23 só executivos na empresa, que é uma coisa, é uma ação bem diferente do que a gente vê hoje em algumas empresas que estão entrando em recuperação judicial, que elas começam de baixo. Claro. Elas cortam os operadores e deixam os caciques lá, né? Então a gente tem visto muito isso no mercado. Então essa foi uma das reinvenções que nós fizemos. Muito Porque importante. repensou, priorizamos os operadores e rediscutimos a direção como um todo. Foi uma das coisas que nós fizemos lá. E a outra coisa que nós nos reinventamos foi viver com o próprio caixa. Né? Então, a gente sabe que é muito natural em grandes empresas você captar dinheiro no mercado, que foi o que a Mangius fez durante anos para poder ter o seu capital de giro, né? Girar a empresa e investir. Então, a partir daquele momento, nós tivemos que aprender a viver com o que a gente tinha de caixa. Tá. Sem pegar novos empréstimos, sem fazer dívidas. Isso. Estabelecemos um limite ali, né? Isso era um dos covenants que a gente tinha que cumprir. Que legal. Estabelecer um limite mínimo de caixa para sobreviver, que na época, né, em função da nossa receita líquida e o EBITDA, que era negativo, inclusive, a gente estabeleceu um limite mínimo de 20 milhões, né? Então tinha que, no mínimo, 20 milhões em caixa para poder fazer tudo. E aos poucos a gente foi conquistando, né, também a credibilidade, né, porque a recuperação judicial, para quem, né, vive hoje, né, ela é uma proteção, né, para a empresa, mas ao mesmo tempo a gente, né, fala lá internamente, é uma tarja de leproso, né, porque você fala Mangius, na época, né? Falava Mangius, não, Mangius, uma grande empresa, igual você citou, tal. E aí você estava negociando com o fornecedor, ele consultava o Serasa lá, já saía em recuperação judicial. Então aquilo ali, Claro. a pessoa já arrepiava. Qualquer movimento maior assusta um pouco. E aí isso também foi uma das coisas que nós tivemos que reinventar, né? Que aí, com muita transparência, nós fomos em todos os principais credores, fornecedores e clientes, mostrando o nosso plano, o que a gente tinha para poder crescer, né? E pedindo a confiança deles, né? Então isso foi uma das coisas que realmente ajudou também bastante a gente. Então a gente se reinventou nessa parte também de transparência, de como realmente mostrar para o mercado e para os nossos credores o quanto a Mangius, apesar de estar em recuperação judicial, ela tinha tudo para poder reverter, né, o processo. Claro. E 3 anos depois a gente conseguiu. O senhor entrou quando na Mangius, senhor? Eu entrei lá em 2007. Tá. Eu estou lá há 15 anos. E você mencionou aí que vocês foram atrás dos clientes, né? Pedir apoio deles, a confiança. Hoje em dia, quem são os principais clientes da Mangius? Hoje são as montadoras, tá, né, no Brasil, e as companhias de gás. Tá. E sempre foi nessa linha de negócio? Nunca ou teve algum momento da empresa nesses 100 anos que ampliou abriu o leque? A Mangius já teve negócios no segmento de celulose, teve árvores, teve transportadora, nós tínhamos uma empresa que fabricava defensas metálicas, começamos com balde, né? Enfim. Então a Mangius, ela sempre foi, sempre teve um portfólio bem diferenciado, né? Tá. Hoje, apesar de a gente estar atuando apenas nesses 2 segmentos, né? Você falou até no início, a gente fabrica tanques de ar comprimido, que vai no sistema de freio de ônibus e caminhão. A gente faz uma peça que chama eixo V, né, que na verdade é uma peça que é soldada no eixo traseiro de alguns carros da Volkswagen, hoje só nos carros da Volkswagen, que é o Gol, que já saiu, mas a gente tem a Saveiro. A gente tem também a parte de rodas e a parte de cilindros, né? E a gente tem um outro centro de serviço de aço, que é lá em Manaus, que foi feito exclusivamente inicialmente para atender a moto Honda, né? Tá, que são aquelas chapas para o setor. Isso, para estampar tanque, carenagem. Mas hoje lá a gente também já conseguiu desenvolver outros clientes também, né? Tá. Com
Com a pandemia, né, foi muito duro para todo mundo, né? Teve as cadeias produtivas, né, tiveram muitos problemas, né, na cadeia de produção. Teve indústria que faliu na China, né, e muitos negócios foram impactados de uma maneira muito difícil, e as pessoas também tiveram que se reinventar. A pandemia pegou pesado em vocês, os seus insumos, e de onde vem onde você compra a sua matéria-prima? Como que foi essa situação do Covid? Conta um pouco de como que a Mangels trabalha, né, com os fornecedores da Mangels, e como que foi atravessar o Covid, né, naquela tragédia sei lá, de um ano e pouco atrás, já que já acabou, graças a Deus. Ameaçando voltar aí, mas não vai voltar, se Deus quiser. Estamos mais fortes, eu diria, né? Bem mais Hoje fortes. A gente já sabe exatamente qual que é o nosso inimigo, né? Sim. E como combatê-lo, né? Se é que não vem outra variante mais forte. Mas realmente foi outro divisor de águas, acho que aí foi para o mundo inteiro, não foi só para a Mangels, claro, né? Claro. E o que a gente aprendeu durante a pandemia foi, primeiro, a questão da importância de ter um portfólio diversificado, né? Então, como eu disse, nós atendemos automotivos e companhias de gás. Não sei se você se lembra, mas durante a pandemia as montadoras fecharam, obviamente. Sim, por conta no mundo controle, inteiro, né? No mundo inteiro. Mas houve uma procura muito grande no mercado por botijão de gás. Não sei se você lembra, o pessoal começou a estocar botijão de gás. Sinceramente, eu não lembro, nem sabia. Sim, teve isso? Teve. Os jornais começaram com medo de acabar, o pessoal estocava mais. Porque estava todo mundo em casa, ninguém saía para comer, então eles começaram a estocar. Isso começou a faltar, esse produto no mercado. O botijão? O botijão. E o botijão, ele é um ativo da companhia de gás, né? Então, ele dura mais de 15 anos, né, esse ativo, e ao longo do tempo você pode, que ele chama de requalificação, você pode dar uma reforma nele, que a Mangels também faz isso. Tá bom, se a reforma ele dura, será mais 10. Isso. Tá bom, pô, que legal. E aí, para você ter ideia, durante a pandemia, a gente interrompeu a produção por uns 6 meses, mas botijão de gás nós chegamos a fazer 200 mil botijões por mês. Ô, louco! Então foi esse segmento que segurou, né? Claro, né? Ajudou na receita da roda parada. Né? Mas ao mesmo tempo a gente montou um comitê de crise, né? Obviamente para poder gerenciar isso. E como é que a gente faria isso? Porque no final do dia a gente também tinha que priorizar a saúde do nosso colaborador. Claro. A gente ia fazer foi isso? Um tempo de muito nervosismo. Foi, porque aí esse comitê que foi formado pelos diretores e principais executivos da empresa, a gente se reunia diariamente, né? E aí a gente tomava as decisões em questão de ônibus. Então, a gente tem ônibus fretado lá, que a nossa planta onde faz os botijões é em Três Corações, Minas Gerais. Tá. E é uma região que não é de fácil acesso de ônibus coletivos, enfim. Então a gente fornece ônibus fretado, e isso a gente teve que melhorar a questão de saúde para os colaboradores. Então a gente manteve o mesmo número e diminuiu o número de pessoas por Sim, ônibus. mais ônibus. Começamos a distribuir máscaras para poder eles mantê-los saudáveis, reduzimos o contato, né? Então pessoas que não precisavam ter muito contato diretamente com o processo, nós não deixamos, né, eles com contato, deixamos eles isolados, porque eles acabaram sendo pessoas extremamente importantes para a operação. Sim. Se eles ficassem doentes, a gente não teria produção. O ticker da Mangels na bolsa, qual que é a letrinha, as 4 letras? MGL4. MGL4. Você que está em casa e quiser dar uma olhada aí, bate aí. MGL4 é o ticker da Mangels na bolsa, lá na B3. Não, e essa época aí que a gente estava falando é muito nervoso, né? A gente não sabia direito o que ia acontecer, se você estava botando o cara em risco, se não estava botando, aí dava aquele medo, um monte de desinformação, ninguém sabia. A desinformação foi... Tudo errado, tudo que falaram pra gente estava errado, até o pessoal que falava que estava falando certo, estava falando tudo errado. Hoje que a gente sabe, né? Inacreditável. Sim, foi um momento muito marcante para todos nós, mas a gente conseguiu também, mais uma vez, sair graças ao... Se não tivesse esse segmento de botijões, hoje provavelmente
eu não estaria aqui conversando. Ainda bem, que bom, que bom. Né? Todo mundo teve que se reinventar. Mas é incrível, né? Você vê, se você tivesse só um produto, teria falhado. Ainda bem que tinha outro produto, né? E hoje em dia, como é que está o setor de metalúrgica hoje no Brasil? Que espaço que as empresas brasileiras têm? O que pode ser feito para melhorar? Como está a metalurgia por aqui? O setor de metalurgia, eu diria que ele tem altos e baixos, sempre teve, né? E acho que o que falta realmente é um pouco mais de investimento mesmo, né? Em termos de estrutura, de maquinários, né? A Mangueus mesmo, né? Ela busca constantemente essa questão de novas tecnologias, né? Então a gente fala muito de indústria 4.0, que é extremamente importante para o segmento. Mas hoje O que seria uma indústria 4.0 de metalurgia? A indústria 4.0 é um momento disruptivo ali em relação ao que você vê normal hoje da indústria, que é aquela máquina que vai fazer tantas peças por hora, sim, que vai produzir, e aí você tem todo um ciclo de produção ali, que tem que ter manutenção, e todos os consumos, os insumos envolvidos ali. A indústria 4.0, ela faz todo esse link, né, e com o auxílio da tecnologia. É algo mais moderno. Isso. Seria uma indústria mais moderna. Hoje nós temos lá máquinas, né, que são, apesar de serem antigas, a gente conseguiu fazer adaptações através de dispositivos que ele consegue verificar os parâmetros da máquina e avisar o rapaz da manutenção, por exemplo, se aquela máquina atingiu ou está com alguma vibração além do normal, para ele poder atuar preventivamente, né? Então claro. E tem máquinas também que já informam se aquele insumo que ela está usando está acabando, enfim, já pode gerar requisição eletrônica para um almoxarifado, enfim, tem todo... A Mangueus hoje você exporta só rodas ou exporta botijão de gás também? Exportamos botijões. E quais são os países que exportam? E o que exporta para quê? Roda e botijão? Botijões hoje para a América Latina. Já exportamos para o mundo inteiro. Né? Mas hoje, América Latina. Né? Então, a gente imagino que a logística seja muito difícil. Né? Sim. Para onde você estava falando? Argentina, Chile, Uruguai, né? São os nossos maiores clientes hoje de botijões. E rodas, hoje nós estamos com apenas um cliente nos Estados Unidos. Né? Uau! Legal. Que é um segmento específico de trailer e golf cart. Né? Que a gente desenvolveu esse cliente. E também é um parceiro nosso no Ecoalumínio. Muito legal, muito legal. Porque eu imagino que o botijão ele é grande, né? Vocês mandam ele cheio ou vazio? Não, vazio. Tudo vazio. E já pronto, não é que tem uma pré que lá tem que terminar ele, não. Já vai pronto, finalizado. A companhia de gás apenas invasa o gás e distribui. Você manda para a Argentina, para o Uruguai, ele invasa lá e vai. Aí, para cada um desses países, você tem as normas, né? Que não são as mesmas normas brasileiras, você tem que seguir. Então, o botijão talvez seja um pouquinho diferente lá do que daqui. As especificações são diferentes. Ou sei lá, o plug a válvula. A alça. A alça, tá. Mas mais ou menos é aquele botijão lá, meio cheinho ali. Pega por aqui, o pessoal põe aqui nas costas e vai, né? E eu queria te perguntar, como é que vocês lá na Mangueus cuidam da questão, né, do meio ambiente, né? Governança, sustentabilidade, o famoso ESG. Como que a Mangueus cuida do ESG? O que vocês fazem pelo ESG? Conta um pouco para os investidores de casa que tem MGL4 na carteira. Opa. Não, o ESG, né, essas três letrinhas aí, nada mais é que a junção de obrigações acessórias que toda empresa, né, que atende mercado automotivo ou grandes empresas possui, tem que ter, né? Então, por exemplo, hoje a Mangueus ela tem ISO 14001, que é um certificado de meio ambiente, onde nós temos políticas ambientais, com práticas de descarte adequada de resíduo e reciclagem de materiais, enfim. Na parte social, né, hoje a Mangueus já tem diversos programas, né, de inclusão, né, e de engajamento social. Né? Há muitos anos ela sempre promoveu isso na comunidade onde ela está e para os funcionários. Por exemplo, a gente recentemente está girando o segundo ciclo já de um projeto social que a gente chama de Lado a Lado, onde nós já fizemos a inclusão de PCDs e agora a gente está numa segunda etapa
que é inclusão de vários gêneros, né, dentro da empresa, que enfim, um paradigma muito grande, você sabe, né? Toda essa questão hoje para qualquer empresa, mas a gente tem conseguido com muito sucesso. Recentemente fizemos até uma palestra sobre isso e mostramos o nosso case para algumas empresas, né? Do que a Gamma está conseguindo. Com relação à parte de governança, né? Por já estarmos na Bovespa, já requer um nível muito robusto, né? De onde nós temos um código de conduta, né? Que já preconiza, né? Toda os princípios éticos, né, que necessários para gerir uma empresa, né? Então, sim, a Mangus ela já está no caminho do ESG, mas é claro que aqui no Brasil ele ainda é um pouco, não está muito maduro, né? Como lá fora, né? Que as empresas elas têm o valor de mercado até atrelado às metas de ESG, né? Mas vou te falar que depois da guerra da Ucrânia o pessoal está queimando carvão como se não houvesse amanhã, viu? Esse negócio do meio ambiente o pessoal está esquecendo. A Greta lá não está mais com muita moral lá, não. Os caras iam cancelar as usinas de nuclear, vai tudo estendeu, carvão bateu o máximo histórica. Pois é. Né? Como diz aqui o Emílio Surita, é a bigorna da realidade. Quando cai a bigorna da realidade, sai todo mundo correndo. Deixa eu te falar, você mencionou de Minas Gerais, mas eu sei que a sede é em São Bernardo. Onde é que a Mangus está no Brasil? Hoje, atualmente, a sede da Mangus fica em Minas Gerais. Ela ficava em São Paulo, nós transferimos para Minas Gerais. Mas nós temos um escritório em São Bernardo. O senhor trabalha em São Bernardo, o senhor mora em São Bernardo. Isso, a minha base é São Bernardo. Sim. Mas normalmente eu costumo falar que eu fico na Fernão Dias, né? Verdade, indo para lá toda hora. Toda semana tô indo para lá. Então, aí nós temos a nossa principal planta, que fica lá em Três Corações, Minas Gerais, onde são feitos os produtos que eu já comentei, que é rodas, botijões e todos os outros produtos. Essa é a nossa maior planta. E depois nós temos, não sei se você se recorda que eu falei sobre a questão da requalificação do botijão. Sim. Então essas pequenas reformas, elas são feitas por mini fábricas que nós temos estrategicamente posicionadas nas companhias de gás, né, onde estão os envases. Que aí o caminhão da companhia chega com botijões que ele troca para poder encher novamente. E se ele tiver com algum defeitinho, amassado, eles mandam para as nossas requalificadoras que ficam ao lado. Até amassado vocês desamassam, não é só defeito. Troca a alça, desamassa, pinta, troca a válvula e devolve para eles. Você sabe que eu já reparei que parecia que não era novo, que era pintado. Alguns botijões mesmo, sim, é verdade. Sim. Mas eles judiam demais, né? Ele é pesado, né? Cai no chão toda hora também, é um negócio meio desconfortável para então, aí essas mini fábricas, aí elas ficam no sul, sudeste e nordeste. Né? Então, umas 6 fábricas. E lá no norte, né, tem um centro de serviço de aço, que é... E a gente chegou a falar uma vez, né, que você lá na XP, aquela vez que a gente se encontrou, bateu um papo, e você me falou um pouco sobre o ecoalumínio. O que é o ecoalumínio? Né? O que isso ajuda na empresa, no crescimento da empresa? Eu não sei qual que é a diferença do alumínio para o ecoalumínio, na verdade, né? O que é esse tal desse ecoalumínio? O ecoalumínio, na verdade, foi um selo, né, uma marca que nós criamos, com base num projeto que nós iniciamos com esse cliente dos Estados Unidos, né? Onde, durante o processo de desenvolvimento das rodas dele, né, a gente estava concorrendo com os chineses. Sim. E ele falou que o nosso preço estava acima, enfim, naquela época realmente, há uns 3 anos atrás, a China dominava, né? Hoje o mundo realmente está repensando a China, né? Tá repensando a China. E também não era de tanta qualidade, né? Eles também, eles melhoraram a qualidade também. Sim, exato. E esse cliente nosso, ele tem um negócio de sucata de roda. Né? Então, o nome é bem pejorativo, né? Aqui no Brasil você fala sucata, você pensa, né? Que já velho. Isso. Não é. E não é, né? Então a gente visitou esse
negócio que ele tem lá, vimos que é algo muito robusto. É impressionante a quantidade de veículos que são fabricados lá nos Estados Unidos e que são trocados, digamos assim, né? Você vê que lá nos Estados Unidos é diferente, né? Lá, por exemplo, aqui um carro usado... fica 20 anos. Mas lá também não chama usado, lá chama pre-owned, né? E já teve dono. Isso. Não um carro usado, é um carro que já teve dono. É outro nome. Mas eu te cortei, você estava falando do ecoalumínio. Esses carros aí, eles são trocados a cada 2 anos no máximo, né? Então, e eles são realmente destinados a desmanches, né? Sim. E eles vão lá desmontam. Peça que não tem, isso, que não eles acha. desmontam o carro inteiro. Eu visitei um desses lugares lá. Sim. E aí separam tudo. E as rodas também, de rodas de alumínio. Então, nós começamos com esse processo, fazendo alguns testes, né? Pegando essa roda, refundindo e fazendo as rodas de Golf e trailer para esse cliente. A gente viu que a gente teve uma redução muito importante nos custos, né? Porque o alumínio, a diferença, né? Hoje, para fabricar as rodas, a gente usa alumínio primário, que a gente chama, né? Que é aquele que você precisa extrair a bauxita, todos os minérios necessários, fundir, né? Para poder sair o lingote, que a gente chama, para poder... No caso desse alumínio reciclado, o alumínio já está lá com o silício em tudo, né? Porque quando a gente chama roda de liga leve, é porque ela tem um percentual de silício que dá a liga, né? Na roda para ela ter dureza. Então ela já vem com esse silício. Que senão o alumínio fica mole. Se não tiver o silício. Então ela já é uma roda pronta que você derrete e faz outra roda, né? O que a gente chama de economia circular. E isso contribui muito para a redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Recentemente a gente fez um inventário, né, um pré-inventário lá na Mangues referente a este processo que a gente descobriu, e a gente se surpreendeu com a quantidade de toneladas de CO2 equivalentes que a gente deixou de emitir só usando esse alumínio reciclado, né? Então ele é parte muito importante aí para todo esse processo de gases de efeito estufa, né? Ele contribui muito. Hoje o foco é roda de alumínio, aquelas rodas de ferro não tem mais. Rodas de aço a gente não fabrica. Não faz mais, né? Só de alumínio, tá. Vocês pretendem atuar em outras áreas ou faz parte do reaprendizado ficar só nessas duas aí? Não. A Mangues, né, até pela história e pelo aprendizado de ter um portfólio diferenciado, a gente está sempre em busca constante de novos negócios, novas tecnologias. E recentemente a gente investiu, né, num estudo de um novo produto. Estamos ainda, não foi lançado, mas ainda está embrionário, a questão de um produto de combate a incêndio, né? O produto em si que está lá dentro, não fomos nós que desenvolvemos, é um parceiro também lá nos Estados Unidos, mas como nós temos o know-how de cilindros, né? Então, isso, é um produto 100% ecológico, né? Não tóxico um extintor novo. Sim, ele tem uma eficácia muito grande. Só que é um embrionário, porque todo esse processo você tem todo homologação, enfim. Entendi. Mas vocês estão olhando para isso aí. Sim. Interessante, você que tem MGL4 agora já está sabendo em primeira mão. E deixa eu te falar, seu Hélio, nós estamos chegando no fim aqui da entrevista, mas para as pessoas, a gente falou bastante da Mangues, né? O pessoal que investe, está interessado e tal, mas no final a gente sempre faz essa parte que chama o bate-touro, que é para a pessoa que está em casa conhecer um pouco de você, que comanda a Mangues, e não da empresa em si. Então nós vamos falar aqui do Hélio Silva, tá? Então o bate-touro consiste de eu te falar uma palavra e você me fala o que vem na tua cabeça de primeira. Tá pronto? Então vamos lá, falando do Hélio Silva. Um ídolo. O meu background é TI, né? Então, meu ídolo é o Bill Gates. Muito bem, muito bem. Isso fez parte da nossa infância também. Uma viagem. Foi uma viagem que eu fiz por Nordeste com a família já há alguns anos aí para o Iberostar, na Bahia. Que delícia. Viajar com a família não tem nada mais, mais valioso. Um sonho. Eu tenho vários, mas...
Eu tenho um sonho de quando me aposentar, morar fora do país, enfim, no Canadá. Que delícia. É frio lá, hein? É lugares frio. com melhor qualidade de vida. E É gostoso, mas é frio. Tem um vídeo gostoso, um áudio engraçado de ver. Um argentino em Toronto. Escuta. E, vamos lá. Essa é difícil. Um erro para não ser repetido. Esse também tem vários, né? Mas eu acho que dentro desse mundo que a gente vive de decisões não procrastinar, né? Claro. Muitas vezes a gente acaba depois eu decido isso e esse depois a gente acaba sofrendo muito. E outro aqui que é parecido com o ídolo, mas não é um guru. O meu pai. Aí sim. É isso aí, gente. Conversei com Hélio Silva, presidente da Mangels, com o ticker MGL4 na B3. E você, investidor, continue com a gente aqui na Jovem Pan. Nos vemos no próximo programa. Um forte abraço, muito obrigado, seu Hélio. Obrigado pela presença. E vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.